Muito boa tarde, é um prazer estar consigo neste programa que já foi um ícone da SBT e que vai continuar a ser, porque de 15 em 15 dias, todas as semanas, vamos estar aqui consigo com este programa chamado Você e a Lei. E já sabe concretamente a quem me refiro. Trata-se do advogado e grande especialista sobre assuntos jurídicos e não só, e sobretudo de imigração, o Dr. Moisés Absan, que connosco aqui na SBT já tem décadas de profundo conhecimento sobre temas relacionados, sobretudo, como já disse, com a imigração e outros temas. Hoje vamos ter o prazer de rever e ver o Dr. Moisés Absan, que diretamente de sua casa vai estar connosco para responder às perguntas dos telespectadores, aquelas que julgarem mais convenientes, como já disse, não só sobre imigração ou outro tema que julgo conveniente. Moisés Absan, é um prazer revê-lo aqui, sobretudo quando estamos à distância, mas hoje as tecnologias permitem que estejamos juntos e isso é de facto um prazer e um privilégio muito grande. Que eu tinha muita saudade da televisão aqui, de você e Brito, e já somos separados há mais de um ano. É verdade, mas você parece que recuou no tempo porque está um jovem e isso é muito agradável para nós. A vida vai muito rápido. Moisés Absan, vamos começar este programa e provavelmente também a dizer aos telespectadores que podem ligar para a SBT, o número de telefone já o conhecem, é o 973-264-1462 e podem contactar-nos quando muito bem entenderem. Este programa vai durar até às, essencialmente, 6 horas e 50 minutos e depois, às 6h40, e depois às 7 eu vou estar aqui consigo para o Jornal da Noite e para o Especial Informação. Portanto, Moisés Absan, qual é hoje o tema central no que diz respeito à imigração? De que é que se fala hoje? De que é que se trata hoje? Daquilo que se diz e aquilo que se pode fazer em termos de imigração? Olha, tem umas coisas que é bom e outras não é tão bom, mas que eles fizeram aqui em New Jersey, você pode conseguir uma licença sem ter o green card. Isso é uma coisa fantástica. Sim, eu estou a ouvi-lo, eu estou a ouvi-lo. Sim, Moisés, eu estou a ouvi-lo. Eu estou escutando todas as palavras. Background noise. É o background noise, mas vamos de facto falar um pouco sobre aquilo que é mais vulgar hoje em termos de imigração, Moisés. E também, não sei se você sabe sobre Title 42, o título 42, isso foi uma lei específica para COVID, mas o que aconteceu? O Trump, ele usou essa lei para, quando a pessoa está entrando para aplicar para asilo político, para não deixar ela entrar, ele tem que esperar em México. E isso atrapalhou tudo para essa gente. Agora, o Biden queria mudar isso, mas ele perdeu o caso. Então, agora, eles ainda podem, quando a pessoa quer entrar para asilo político, tem que ir para México primeiro, esperar lá, pode esperar um ano. Não é bom. Sim, aliás, hoje temos uma peça mesmo nisso no Jornal da Noite sobre o chamado Title 42, uma lei que Donald Trump impôs e que Biden queria mudar e que o Supremo Tribunal disse que não. Portanto, vamos continuar exatamente com esta lei. Mas isto diz Moisés. Isso que é o problema, porque agora a Supreme Court está controlado por republicanos. Então, no voto para fazer isso era 6-3. 3 demócratas. Sim. E 6 Trumper. Esse é o grande problema. Nós temos uma chamada, Moisés. Vamos saber quem é e qual é o tema que vamos desenvolver. Muito boa noite, faz favor. Estou sim, olá minha senhora, boa noite. Como dizer. está o Luís Pires? Tudo bem, muito obrigado. Fala então. Carla Barbosa de Boston. Ótimo, Carla, então. Eu estou a ligar só por uma pequena questão. Eu tenho uma pessoa que nós conhecemos aqui, que ele trabalha com legalizações, várias situações. A minha questão é a seguinte: eu sou legal aqui, mas eu só tenho ainda o green card. Portanto, ainda não tirei para fazer a minha cidadania. A minha mãe está cá agora comigo, vai fazer 4 anos a morar. Porque ela teve um problema, coisas de coração, e então teve que ser até operada aqui.
e depois se voltasse para Portugal já não poderia entrar porque tinha passado o tempo, não é? Como ela estaria lá sozinha em Portugal, aproveitou e ficou cá connosco, comigo e com o meu esposo. A minha questão aí para o Dr. Moisés é a seguinte: aquilo que eu ouvi é que eu não posso aplicar para a minha mãe, porque eu já sou maior de idade, com green card eu não posso. Sim. Parece que só posso aplicar depois de eu ter a cidadania americana, será isso? Correct. É assim. Sim, Moisés, pode responder. É assim. Você tem que... o Green Card Holder só pode aplicar para esposo e crianças. A cidadania americana pode aplicar para mãe, pai, irmão, irmã, toda essa gente. É muito melhor quando você tem a cidadania americana. Portanto, já sabe, a resposta ao Carlos é esta, é que mesmo não é possível com cartão verde, só sendo cidadã americana. Eu não sei se é difícil fazê-lo rapidamente, na medida em que a mãe já está cá há 4 anos, mas é a única solução. Moisés Absan disse isso sempre aqui no nosso programa. Se for cidadão americano e a sua mãe estiver cá, deixe-a ficar, porque é muito fácil o sistema de legalização. E é muito fácil para tomar. Pronto, então eu estou para começar agora a submeter os papéis. Então pronto, era só para tirar a minha dúvida, já ficou esclarecido. Uma muito boa noite então para o Luís, por o seu excelente programa. O Ricky não está aí, mas dou os parabéns a vocês, que eu vejo sempre. E o meu muito obrigado ao Dr. Moisés, também por o belo trabalho que ele costuma fazer. Muito obrigado, Carla, também. Boa tarde para a vossa. Eu creio que temos outra chamada, eu não sei, estava a falar, ainda não. Mas, sim, temos mesmo. Muito boa noite, faz favor, é o programa Vossa e Lei, diga. É o seguinte, eu queria falar com o Dr. Moisés, pode ser? Está a falar com ele, diga. É o seguinte, eu fui fazer os papéis da imigração por causa da cidadania no dia 15 de fevereiro. Sim. E até hoje nunca foi chamado para jogar basquete. Moisés. Eu não escutei muito bom o que ele estava falando. Ele disse aplicou para o Green Card através de quem? Da esposa? Das crianças? Como foi? Já tem os papéis de imigração desde o dia 15 de fevereiro. E o Dr. Moisés Absan pergunta-lhe a si, senhor, como é que fez os papéis? Foi através de familiares, não? Foi através da minha mulher. De quem? Da minha mulher. Da sua esposa. Portanto, a esposa, Moisés Absan, portanto, preencheu os papéis para ele, entregou os papéis de imigração e está à espera desde 15 de fevereiro. De que é que ele está à espera, Moisés Absan? Eu não escutei muito bom, porque tem muito feedback. Luís, fala para mim a pergunta. Ok, a pergunta é esta. Este senhor preencheu os papéis e entregou-os na imigração. Foi a esposa, a mulher dele, que tratou de tudo. Portanto, entregou-os na imigração no dia 15 de fevereiro. Foi no consultório dele. Foi no consultório dele que me trataram tudo. Foi no consultório do Dr. Moisés Absan que entregou os documentos no dia 15 de fevereiro, certo? Exato. Pronto, a resposta. Eu não tenho jeito para ver o seu caso agora nesse lugar onde eu estou. Essa pergunta você tem que fazer durante o dia e liga para o meu escritório, eles vão achar o seu caso. Portanto, já sabe. É difícil. Claro, portanto, neste caso o doutor não está no escritório, terá que ser o escritório a dizer-lhe isso. Mas 15 de fevereiro eu acho muito pouco tempo ainda para uma resolução de imigração. Mas é a favor contactar o escritório do Dr. Moisés Absan. 15 de fevereiro ele deu entrada no Adjustment Center. A moça disse que para esperar. Para esperar. Dia 15 de fevereiro, sim, ele deu entrada dos papéis, Moisés. No Adjustment. Isso não é nada. Que essa foi fazer o exame. Isso não é nada, não é tempo suficiente para qualquer coisa. Nem a permissão de trabalho tem que esperar até 6 meses. Passei. Portanto, quanto tempo é que entregou? Dia 15 de fevereiro deste ano ou não? Este ano. Deste ano. Então deixa o doutor responder. Tem que esperar mais tempo, porque isso é só 3 meses. E se só para conseguir permissão de trabalho, vai demorar 6 meses. Para receber a
a carta para ir para a entrevista vai demorar um ano ou mais. Então, não é só mandar papéis para eles. Portanto, é ainda muito cedo para isso, como diz o Dr. Moisés Absan. Não preocupa, nada Não se mal preocupe, que está tudo entregue, não é? Certo? Ok? Pronto, então a informação está dada. Moisés, é importante referir, nós temos recebido aqui inúmeras chamadas telefónicas sobre um caso que deve ser idêntico a milhares de casos que há de imigrantes portugueses que estão aqui nos Estados Unidos e que querem mandar vir os seus familiares para os Estados Unidos. Nós temos aqui pessoas já naturalizadas norte-americanas e que perguntam sempre se podem trazer os filhos de Portugal para os Estados Unidos. Nós sabemos que se forem jovens é mais fácil, mas na maioria dos casos têm-nos perguntado se podem trazer os filhos já casados e com filhos. Portanto, vamos explicar. Como é que é possível um norte-americano, neste caso uma pessoa portuguesa naturalizada americana, poder mandar vir um filho de Portugal para cá? E esse filho tem crianças também? Exatamente. Isso não é problema. Tem que aplicar para o filho dele. Quando isso está aprovado, nós temos que preparar um outro formulário, chama Follow to Join. E isso vai ser aprovado, depois eles vão poder entrar. Não é tão complicado. Portanto, já sabe, não é tão complicado. Eu não sei se tem alguma chamada telefónica, se não tenho. Então, muito boa noite, faz favor de dizer. Você e a lei. Sim. Diga. Sim? Sim, eu estou a ouvi-lo bem. Diga, faz favor. Olha, tem uma pessoa amiga, portanto, que entrou em 89. Sim. Ele nunca meteu papéis para dentro, não está legal. Nasceram 3 filhos cá. Ele tem uma possibilidade de aplicar para a imigração. Vamos saber. Moisés? Se você entrou aqui tantos anos atrás, não fez nada, só se a imigração pega você e quer te deportar, e você está aqui 10 anos ou mais, e tem uma criança que é teenager, 3. aí você pode aplicar para a lei de 10 anos. Eu não estou ouvindo. Portanto, o que o doutor diz é que já há tantos anos, e com filhos, 3 filhos, pode aplicar. Eu não percebi bem aquilo que o Moisés Absan disse. Qual é O problema é que A esse nacionalidade tipo de caso, ele tem que estar em deportação. A nacionalidade. Ele tem que estar em deportação, como diz Moisés Absan. Portanto, a partir daí é que pode iniciar o seu caso. Está cá desde 1989. É a lei dos 10 anos, não é? 100% pode fazer o caso. Portanto, Ele tem filhos já com 23 anos aqui. já com 23 anos aqui no Estado, os filhos, não é? Já nasceram cá? Já nasceram cá todos. Quais são a idade das crianças? Quais são a idade das crianças? Um tem 23, outro tem 20 e outro tem, acho que é 17, mas esse não está cá. Ok. Pelo menos tem 2 filhos aqui, um com 23 e outro com 21, não é? 20. É, 20, acho que é 20. Moisés. Ok, e o senhor entrou com visto ou com visa waiver? Eu não estou... O senhor está-me a ouvir aí em casa? Eu estou a ouvir, mas Pronto. eu pus a televisão em mute, que é por causa de ouvir bem. Pois, mas como é que ele entrou aqui nos Estados Unidos? Foi com visa ou então veio pela fronteira? Ele entrou a caminhar. Então, Entrou como? A caminhar? nesse caso, Entrou ilegal através de uma fronteira, ilegalmente. ou ele entrou através da fronteira? Não através da fronteira. Ele entrou ilegalmente a salto, como se costuma dizer. Foi. É. Ele veio pelo México, Moisés. Ele é mexicano. Ele é mexicano. Ou ele é mexicano? Mas ele não entrou com visto de turista, não? Não, Então, só cruzou a fronteira? exatamente. Esse é um problema para mãe e pai de cidadão americano, porque ele não tem direito de um perdão através da sua criança. Sim. Só se é através de uma mãe ou pai ou esposa. Mas quando só tem crianças, as crianças não podem ajudar ele a conseguir o perdão. E se as crianças, Moisés, se as crianças já nasceram cá e o senhor sair, já não pode entrar outra vez, mesmo que os filhos o mandem chamar? Não, porque o que acontece,
ele vai estar ilegal mais de um ano. E quando ele sai do país, a lei fala que ele é barato, não pode entrar para 10 anos. Exatamente. E o perdão que existe, não pode usar a criança para conseguir o perdão. Tem que mostrar dificuldade extrema para outros membros da família. Portanto, a melhor solução é manter-se como está, não é? Melhor ficar assim. Exatamente. Agora, se ele quer, ele pode tentar pedir para a imigração pôr ele em deportação, para ele poder aplicar para a lei de 10 anos. Para a lei dos 10 anos? Portanto, como diz Moisés Absan, a única solução é, se quiser, é não mexer no assunto e deixar estar como está, ou então, se quiser legalizar, vai ter que entrar com um processo de deportação para que possa beneficiar de uma lei, a chamada lei dos 10 anos, não é, Moisés? Correct. Cancellation of removal. Exatamente. Cancellation of removal, right? Yes. Ok. Portanto, esta é a explicação, meu caro amigo. Ele, é melhor estar como está, ou então tem que entrar num processo de deportação. E as pessoas, quando ouvem falar em deportação, ficam muito preocupadas, não é, Moisés? Dizem assim, eu agora vou ser deportado, o que é que vou fazer? Mas é uma solução também, portanto, tem duas opções. Solução, muitas vezes, e o problema é que a solução... Mas os filhos deles não têm trabalho e não podem qualificar para ele vir. Desculpe, eu não o ouvi. Os filhos dele, Sim. o trabalho deles são com salário baixo. Eles nunca iam qualificar para ele vir. Pois, esse também é um problema. Portanto, é melhor deixar ficar as coisas como estão. Se ele tiver alguém que sponsor, porque não, a responsabilidade do termo. Não, porque ele entrou ilegalmente. Portanto, mesmo que ele saia, se for para o México, para regressar tem que esperar 10 anos, como diz o Dr. Moisés Absan. E isso não é, de facto, muito saudável para ele, não é? Não tem solução nenhuma. Não, pode entrar num processo de deportação, como diz o Dr. Absan. Mas as pessoas, quando ouvem falar de deportação, nem querem saber do resto, querem é ficar cá, não é? Portanto, a melhor solução é mesmo essa, meu caro amigo. Não há, de facto, uma solução que não sejam essas duas. Ou ficar e esquecer-se que está ilegal, ou então entrar num processo de deportação. Portanto, não há meio termo. Certo? Muito obrigado. Bem, Moisés Absan, esta situação, de facto, não é nada complicada, como tivemos a ocasião de ouvir. Esse problema que ele tem, muitas pessoas têm a mesma coisa. O que acontece, eles entram nos Estados Unidos e escutou, quando você tem crianças aqui, a criança tem 21, eles podem fazer processo para você. Mas é só se você entrou com visto, ou você deu entrada em um caso antes de 30 de abril de 2001, mas todos os outros casos não funcionam. Claro que não. Vamos saber qual é a próxima chamada. Muito boa tarde, faz favor. Boa tarde. Boa tarde, minha senhora, faz favor dizer. Olha, eu queria saber, eu estou para ir para Portugal e tenho o cartão verde. Eu queria saber quanto tempo é que eu posso permanecer em Portugal sem vir aqui. Muito fácil, doutor. Depende, quanto tempo você quer ficar fora? Quanto tempo é que quer ficar fora? Eu estou a pensar em ir para ficar, mas tenho que vir cá de vez em quando. Eu queria saber quanto tempo é que posso ficar sem entrar no país. Sem entrar no país? Então você precisa conseguir o Re-Entry Permit. Formulário I-131. Você dá entrada nisso e você vai receber um que é válido para 2 anos. Pode renovar para 2 anos mais. Depois, uma vez por ano, tem que renovar. E você não tem que chegar nos Estados Unidos. Exatamente, se quiser ficar mais de 1 ano, mas nunca fique mais de 1 ano. O Dr. Moisés Absan disse isso durante anos. A pessoa deve vir para regressar aos Estados Unidos pelo menos aí com 11 meses, não é, doutor? Yeah. Porque se vai com 12 meses e eles perguntam, vão fazer muitas perguntas. Você sai do país e fica fora mais de 6 meses, em menos de 1 ano, eles vão começar a perguntar tudo de novo. Exatamente, portanto, mais do que 6 meses, já perguntam coisas. Não vai ter nenhum problema. Agora, como diz o Dr. Moisés, quiser aplicar para o chamado Re-Entry Program, portanto, pode pedir à imigração e eles podem dar-lhe essa autorização até 2 anos, não é, Moisés Absan? É 2 anos a primeira vez.
pode renovar para 2 anos mais e depois pode renovar em definitivo por 1 ano cada vez. Ótimo. Portanto, 2 anos e 1 ano de cada vez. Já percebeu? Sim, sim. Portanto, não Outra esteja coisa da que eu primeira queria vez, perguntar. não esteja mais do que 6 meses, está bem? Sim, da primeira vez, ok. Outra coisa que eu queria perguntar, eu tive aqui 20 anos e depois fui para Portugal e perdi o cartão verde porque estive sem entrar aqui 10 anos. Mas depois regressei e já estou aqui há 11 anos. Com que idade é que eu posso aplicar para a cidadania portuguesa e pôr em português? Para a cidadania portuguesa? Não, para a cidadania americana, mas em português. Em português, diga, Moisés. É a tal velha pergunta que a gente já explicou montes de vezes, não é? Tomar prova em português? Sim. Você precisa ter o Green Card para 15 anos Sim. e tem 55 anos ou mais, ou tem outro caminho, 20 anos e tem mais de 50 anos de idade. Portanto, há 2 soluções, minha senhora. A senhora, que idade tem? Tem mais de 55 ou menos? Eu tenho 62. Então, com 62 anos... Então, se você tem 62 e espera 3 anos mais, 65, você vai ter uma prova que é muito simples, todo mundo é aprovado. São 10 perguntas, não é, Moisés? Metade 10 perguntas em português e tem que estudar Eles dão a resposta aí mesmo. Portanto, é tão simples como isso. Esperar mais 3 aninhos. Senão tem que estudar as 100 perguntas e das 100 em português, claro, que a senhora já tem esse direito. Mas os 20 anos que eu tive cá antes não conta? Minha senhora, conta sempre, desde a altura em que a senhora cá esteve, mas depende da idade também. Como diz o Dr. Moisés Absan, se tiver mais de 65, pode fazer o exame em português e são perguntas muito simples, e é muito simples, são 10 perguntas, como o doutor diz. Ou então sujeita-se às 100 perguntas em português e tem que responder, escolhem 10, há 10 que vão sair e a senhora pode errar 4, não é? Precisa ter 7 correto. Eles vão perguntar mas 10. eu posso estar em Portugal na mesma, dar a entrada de 6 em 6 meses e ao fim de 3 anos meter os papéis para a cidadania. Isto para a cidadania é outra. A senhora não está legal, tem que ser primeiro norte-americana, lógico, não é? Está-me a ouvir? Sim, estou a ouvir. A senhora estava a falar de um teste. Está bem, a senhora estava a falar de um teste para ter a cidadania em português, mas ainda nem sequer está legal, ainda não tem passaporte americano. Não, é por isso. A senhora vai ter que preencher os papéis, entregar no seu advogado, ou ao Dr. Moisés Absan, ou outro, como quiser, e resolver o problema primeiro da cidadania. E depois é que vai, daí a 5 anos ou 3 anos, é que vai pensar no teste para ser norte-americana, não é? Ok. Portanto, vai demorar ainda um bocadinho, minha senhora. Não tem nada a ver com o teste. Mas foi bom ter-nos perguntado isso, porque toda a gente nos pergunta esta história dos 15 anos, dos 55, dos 50, dos 20, dos 65. Assim explicamos. Mas não é o seu caso. Portanto, já sabe. Ainda tem que ser norte-americana e depois tem que esperar quase 5 anos para poder meter os papéis da imigração para ser norte-americana. Isso é outra situação. Está certo? Pronto, a senhora já percebeu. Moisés Absan, esta é a história. A senhora pôs um bocadinho o cavalo à frente dos bois, ou melhor, não é bem assim este ditado, pôs a carroça à frente dos bois, uma vez que já queria falar das perguntas da legalização, quando ainda nem sequer está legal. Mas ela pode legalizar-se. É só entrar com os documentos num advogado, não é? Se ela usa aquele sistema I-131 para 2 anos a primeira vez, depois 2 anos, depois 1 ano cada vez. Portanto, aí o que vai acontecer? Não pode tomar a prova em outra língua. Exatamente, mas ela ainda nem sequer tem passaporte americano, ainda nem sequer é legal, digamos, está legalizada por cartão verde, mas ainda não fez o processo de cidadania. Portanto, isso vai demorar algum tempo, não é? Minha mãe demorou 20 anos para tomar a prova. Ela tinha tanto medo, você não sabe. Claro que é, eu lembro-me perfeitamente dessa história, mas o que é importante é isto, é a primeira legalização. Consulte um advogado, veja o que é necessário. Há muita gente aí fora que não tem nada a ver com advogados e que tratam desses assuntos. Não acredite, porque basta
uma pequena resposta fora do contexto e depois tem muito mais problemas. Verdade, Moisés? Tem que tomar cuidado quem te ajuda, porque, a verdade, o governo não gosta de pessoas que não têm licença para ajudar as pessoas a conseguir benefícios do governo. E também que eles fazem um truque sempre. Quando você entra, eles só falam em inglês assim, have a seat. How was your trip here today? Ele bate papo, uma coisa normal, para ver se a pessoa entende inglês, não só tomar a prova. Primeiro é uma perguntinha daquelas que mais fáceis, não é? Chamada pergunta da algebeira, que é como quem diz, olá, bom dia, está boa? E a pessoa, para tentar saber se a pessoa sabe ou não inglês, para poder prosseguir com o questionário. Mais uma chamada. Muito boa noite, estamos com o programa, eu digo sempre boa noite, pode ser boa tarde, como entender. Você e a lei, boa tarde ou boa noite? Olá. Senhor Luís, era uma pergunta. Diga. Uma luso-americana, quanto tempo é que pode ficar em Portugal? Já respondemos hoje a essa pergunta, Moisés. Uma pessoa pode ficar com cartão verde em Portugal durante quanto tempo? Vamos repetir. Não é um cartão verde. Luso-americana. É um passaporte americano. Portanto, com passaporte americano, Moisés, se me permite, eu digo que pode ficar a vida toda, não é? Vida inteira. Quando tem passaporte americano, você não pode perder a cidadania. Então, você pode ficar fora 10 anos e depois pode voltar. Não é problema. Pode estar à vontade, minha senhora, ficar o tempo que quiser em Portugal, sem qualquer problema, com passaporte americano. Pronto. Está certo? Okay. Se tiver alguma pergunta, obrigado. pode fazê-la pelo Facebook. Eu, neste momento, tenho muita gente a ver o programa. Há uma Ana Lima pergunta o que é que vai acontecer com as crianças do DACA, Moisés? Eu estou seguro que eles vão resolver isso. E todos vão receber o green card, vai estar aqui legal. Mas está demorando muito tempo. Tudo demora muito, e especialmente depois desse COVID. O COVID atrapalhou tudo. Todos os meus casos estão atrasados. É difícil para explicar para a gente que eu não posso controlar isso. Entende? Então, o COVID atrapalhou todos os casos e está demorando muito mais. A corte agora tem 1,5 milhão de casos atrasado. Então, quando eu recebo uma nova data para ir na corte, não é o próximo ano, como era antes, é 3, 4, 5 anos no futuro. Aliás, esse era um assunto que eu ia perguntar. Nós sabemos que há cerca de 1,5 milhão de casos pendentes nos tribunais. Isso, como diz Moisés Absan, complicou todo o sistema e atrasou, portanto, é uma situação que vai prejudicar as pessoas que têm processos pendentes. Chamada Você e a Lei. Olá, boa tarde. Sim, boa tarde. Olha, eu sou cidadã americana e estou a planear ir para Portugal de vez. Eu queria saber se há limite de tempo para estar lá em Portugal sem voltar. Não, acabámos de responder a essa pergunta. Pode ficar o tempo que quiser se for americana. Sim. Não tem qualquer problema a vida inteira. Tem dito, há pessoas que dizem que não podemos lá estar assim muito tempo. Não, há quem tenha passaporte americano e vive em Portugal e no Brasil e na Itália há 50 anos. Portanto, não tem qualquer problema, é cidadã para a vida inteira. Portanto, pode ficar onde quiser. Ok, obrigada então. Eu digo isto porque o Dr. Moisés Absan acabou exatamente de dizer isso a um telespectador. Pode ficar fora do país o tempo que quiser com passaporte norte-americano. Mas, Moisés, também já me perguntaram aqui várias vezes se a pessoa que viver em Portugal com passaporte americano se tem problemas em receber a sua reforma daqui. A resposta é simples, não é? Se tem problema como? Em receber a sua aposentação daqui dos Estados Unidos. É uma resposta simples, não é? Se ele é cidadão americano, não tem nenhum problema. Pode receber onde ele quer. Exatamente. Vamos a mais uma chamada. Muito boa tarde, você e a Lei. Boa tarde. Eu desejava fazer uma pergunta.
Eu tenho um filho que mora em Portugal, casado, com 40 anos. Eu gostava de saber, eu sou cidadã americana, quantos anos, se eu fizer os papéis para ele, quantos anos é que demora ele a vir para cá? E qual é a idade do seu filho? O meu filho tem 40 anos. 40 anos. Ok, Moisés. Vai demorar 5 ou 6 anos. Ele é solteiro ou casado? Casado. Deixa eu dar uma olhada aqui. É muito mais. Portanto, vai ser muito mais, minha senhora, porque, aliás, esta foi a primeira pergunta, a primeira questão que colocámos ao Dr. Moisés Absan neste programa, foi exatamente, muitos dos nossos telespectadores nos têm perguntado quanto tempo é que demora um processo de legalização de um filho que esteja em Portugal e que queira vir para os Estados Unidos casado e com filhos. É um processo mais complicado, que demora mais tempo. Moisés Absan está neste momento a consultar os seus cadernos e com certeza que deverá ter uma resposta para nós. É um processo que é muito mais do que 5 anos, não é, Moisés? Muito, muito mais. Portanto, é difícil para isso. Exatamente. Portanto, é um processo longo, que requer muito trabalho e que obriga, de facto, as pessoas, muitas vezes, a perder a paciência. Eles estão trabalhando hoje com o caso que eles receberam 22 de setembro de 2015. Estão a trabalhar com 2015, minha senhora. Veja bem, processos idênticos ao seu, de 2015. Estamos em 2022. Há 7 anos. Desculpa, esse é solteiro? Não, o senhor é casado, Moisés. Casado, então eles estão trabalhando... Tem filhos. E tem filhos. Casos que eles receberam em 2008. 2008, ainda é pior do que eu pensava, Moisés. Portanto, 2008, há 15 anos que estes processos estão em curso. Portanto, minha senhora, a espera vai ser longa. Isso nem vale a pena eu vir para cá, já está velhote. Exatamente. Portanto, é de facto este o problema da imigração americana. Eu lembro que eu fiz... Olha, e já agora outra pergunta, Diga. Se puder ser. É assim, eu tenho uma irmã, ela é americana, tem uma filha, ela já é americana já há um tempo atrás, a filha era menor, mas a filha estava entregue ao pai. Mas quando a minha irmã fez-se americana, ela era menor. Agora a minha sobrinha já tem 18 anos e ela vem de visita cá. Será que ela pode fazer o passaporte americano? Ela tinha que fazer isso, eu não lembro quanto mas um pouco, 1 ou 2 anos depois que ela nasceu, podia fazer isso. Mas onde ela está? Aqui nos Estados Unidos? Não, está em Portugal. Está em Portugal. É um problema. Ela tinha carta verde, a minha sobrinha. Ela tinha cartão verde, não é? Perdeu? Sim. Portanto, ela portanto, está em Portugal, não o usou ainda, perdeu o direito a ele, não é? Portanto, teve mais de 1 ano em Portugal, não é? Sim, Claro. ela perdeu o direito a ele há 2 anos ou 3. Há 2 anos ou 3, Moisés. Ela vai ter que fazer tudo de novo. E a mãe fez cidadã americana, ela era menor. Ela era menor, mas não é mais. Pois, tem 18 anos. Quando era menor, era muito mais fácil para resolver o caso. Pois, agora vai ter que fazer de novo o processo, como diz o Moisés Absan. Processo normal agora você tem que fazer. Vai demorar algum tempo, não é? Mas como ela era menor, não entra no processo. E quando a minha irmã deu o nome da filha e tudo no processo, enquanto tinha a filha. Sim. Mas quando a sua irmã se tornou americana, ela também poderia ter dito que tinha uma filha e que automaticamente ficaria legal como ela, não é? Pois ela Porquê é que não fez? disse, na altura, quando pôs os papéis, ela disse que tinha a filha. Então, a filha devia ter um passaporte americano na altura, não é? Pois, eu penso que ela vem agora de visita cá e vai estar um tempo cá e eu penso que ela vai tentar fazer o passaporte com o coisa da mãe. Então, Moisés, temos aqui uma situação de uma mãe que teve um passaporte americano, disse que tinha uma filha. É natural que a filha esteja também registada como cidadã americana, não é? Correto. Portanto, se a mãe está aqui e a filha
vai demorar 10 anos para fazer isso, a filha pode ficar aqui ilegal, porque existe um perdão de uma filha casada, mais de 20 anos de idade, se tem uma mãe ou pai que é cidadão americano. Existe um perdão para isso. Pois, mas o caso é este, é que a senhora em questão, a irmã desta senhora, quando se tornou americana, ela disse que tinha uma filha, portanto, isto já foi há muitos anos, portanto, há 18 anos que isto aconteceu. Portanto, Não, foi talvez há 5 anos. há 5 anos já não dá, porque então, quando ela se tornou americana e disse que tinha uma filha, a filha não estava cá, pois não? Estava fora há pouco tempo. Pronto, lá tem que começar o tal processo outra vez, como diz. Tinha o cartão verde legal. Pois, dela. mas agora vai ter que reiniciar o processo, como diz o Moisés Absem, muito bem, vai ter que o reiniciar, porque já passaram 3 anos. Esse é que é o problema. Ela pode tentar, naturalmente, consultar o advogado aqui, tentar explicar, tudo muito bem explicado, porque cada caso é um caso e nós não sabemos, porque estamos sem papéis, sem documentos, não estamos frente a frente, não podemos saber concretamente, e o Moisés Absam sabe disso, que só com as pessoas no seu escritório é que pode desenvolver um processo e torná-lo positivo. Portanto, acho melhor quando a sua sobrinha vier, que consulte o advogado para saber exatamente em que pé é que está o seu processo. O advogado vai ter muitas perguntas Exatamente. para pode fazer. Exatamente. Minha senhora, muito boa noite e muito obrigado pela sua atenção também. Boa noite e obrigada. Eu vou ver se tem... Muito obrigado também, prazer em ouvi-lo. Estou a ver exatamente se tenho aqui mais perguntas, crianças do DACA já está. Eu tenho mais um telespectador, não é? Eu tenho aqui uma pergunta da Maria Moco, diz... É cidadã americana, tem 2 filhos, um tem 35 e outro com 32. Será que possam ser legalizados? Well, eu não sei onde é que a pessoa está-me a perguntar isto. Se estiver aqui é uma coisa, se estiver em Portugal é outra. Pode ser legalizado. Podem? Sim, mas tem que tomar cuidado aqui, porque se a criança tem mais de 21 anos de idade, esses processos são casadas as crianças, não? Não faço ideia. Tem 2 filhos, um com 35 e outro com 33. Não casado, vai demorar 5 ou 6 anos. Ok. Mas vai precisar um perdão também. Exatamente. Vai perder mais um ano. Portanto, vai precisar de mais tempo, e naturalmente. Mais tempo. Exatamente. É mais caro. Exatamente. Portanto, vai ter que esperar mais tempo, consultar. Muitas vezes as pessoas ficam à espera que os milagres aconteçam. Falámos nisso já há vários anos, ainda o governo democrata estava no poder, com Barack Obama. Depois as coisas tornaram-se mais difíceis com Donald Trump. Agora com Biden há uma luta muito grande, como toda a gente sabe também. Em 2024 a situação pode também mudar para o lado republicano, o que vai tornar mais difícil a situação da imigração nos Estados Unidos. Portanto, não hesite em resolver um problema o mais depressa possível, porque é para isso mesmo que o sistema existe, o sistema imigratório americano, que até é calmo, é fácil, mas tem que ser muito bem conduzido, muito bem delineado, muito bem desenhado. Portanto, como já disse, não acredito muito em situações de solicitadores ou pessoas que dizem que resolvem o seu problema de imigração, porque muitas vezes não é assim. Consultar um advogado é importante, portanto já sabe que, sendo assim, a situação torna-se muito mais fácil. Portanto, Moisés Absam, a situação continua tão difícil como era há 2 anos atrás, ou pior por causa da Covid, não é? Sim, é o Covid que matou tudo. Eu sei, no meu escritório, o volume é metade do que era antes do Covid. Exatamente, mas mais difícil porque o tempo dos casos pendentes também é de facto maior. Portanto, tem que ter paciência e tem que continuar a insistir e tentar que o seu processo possa ir para a frente ou que o seu caso possa ser resolvido pelas autoridades ou pelos advogados que estão cá para isso mesmo. Moisés Absam, um grande abraço para o sul de New Jersey e vamos voltar a ver-nos aqui daqui a 15 dias, está bem? Ok, Luís. Até a próxima. Até à próxima. Muito obrigado. Como tivemos muitas chamadas, e tínhamos algumas ainda em linha, naturalmente que temos temos perguntas pendentes que vamos guardar para, num próximo programa, podermos colocar a Moisés Absam, como sempre fizemos aqui na SBT, já não é de agora, já é de há muitos anos esta parte. Portanto, meus caros amigos, foi um prazer muito grande estar consigo neste Você e a Lei. Eu vou voltar daqui a uns minutos com hoje
com um programa especial para si, na medida em que temos muita informação. O especial informação vai ser, de facto, hoje muito objetivo e, sobretudo, porque hoje houve um caso gravíssimo nos Estados Unidos, no Texas, com 15 vítimas mortais, crianças, numa escola. Portanto, fique por aí, daqui a uns minutos volto com o especial informação, comigo e com o Luciano Antunes. Até já. Posso escutar você? É? Good. Nós tem o comercial para esse programa? Um comercial? Posso- Sim, mas eu posso conseguir isso para pôr no internet da... Good, thank you. Bye bye. De nada. Cada 15 dias, ok. Tchau.